Oi, meus irmãos, mais uma vez estamos aí com a graça de Deus, né? Continuando aqui com a nossa série Cartas Vivas. Eu vou ler aqui na minha Bíblia física, Almeida Revista e Atualizada. Você acompanha aí na sua física ou no seu iPhone, né, iPad. E dando continuidade aqui com 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 9 e 10 vai ser a leitura de hoje no Cartas Vivas de Deus. 1 Coríntios, capítulo 9 e 10. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não viu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhemos as carnais. Se outros participam desse poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boamente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Eu fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, né, a da graça, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. Pois eu assim corro não como uma coisa incerta, assim combato não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Capítulo 10, meus irmãos. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual, beberam todos de uma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, e essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, reclamaram, e pereceram pelo destruidor.
Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, exemplos, figurados, né? E estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Eu falo como a sábios, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Vede Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro? E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graças? Porque quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. 1 Coríntios 9:10, Paulo continua exortando os irmãos, né? Falando dos ídolos, dos alimentos, falando que a nossa caminhada, mesmo que cada um de nós em Cristo Jesus está num processo de amadurecimento, né? Mas enquanto nós estiver aqui, a gente vai ver como por um espelho, mas a gente vai crescendo mais e mais até chegar ao dia perfeito, né? E Paulo estava exortando os irmãos daquela época, daquela geração que viviam em meio a templos, viviam a meio a pagãos, não que nós não vivamos, até no nosso meio, né? Mas o negócio era sério. E Paulo continua exortando, né? Falou para que assim como hoje a gente vê muita gente assim, eu não vou comer aquele alimento porque aquela marca é de tal. Paulo está exortando, compra tudo que está no mercado sem perguntar, porque tudo que está na terra é de Deus, a terra e toda a sua plenitude, tudo é santo, tudo é puro, tudo é sagrado, por isso, como está escrito, em Deus nós vivemos, existimos e nos movemos. Então nós vivemos dentro de Deus. Até quando você erra, não tem nada escondido de Deus, porque Deus é puro. Entendeu? O pecado é uma mentira, ele não existe, como já foi falado aqui. Então perante o Senhor, até isso está puro, entendeu? Tudo é puro, tudo é puro. Não tem nada podre, porque a podridão não existe, é uma mentira. Bom, mas isso aí é outro assunto, né? E então ele está exortando que quem é fraco ou se acha fraco, ou quem é forte ou se acha forte, continuando aqui,
falar, né, sobre pode comprar o que está no mercado, mas se você, alguém, ele estava falando pro pessoal daquela época, se alguém lá visse algum irmão comendo algo sacrificado a ídolo e falasse, ó, cara, eu sei que você é cristão, isso aqui eu... Você não ia comer não por causa da sua consciência, porque você sabe que aquilo não afeta, mas para dar um exemplo. Senão aquela pessoa podia dizer, pô, aquele cara diz que adora o Deus único, mas ele comeu as oferendas do meu Deus. Pra, entendeu? Paulo para de alguma forma ganhar aquela alma. Assim como se algum irmão em Cristo, como ele falou ali, é fraco em determinado assunto, entende? Tem gente que... Porque quem faz, faz pro Senhor. Quem não faz, faz pro Senhor. Tem gente que não vê televisão, como a gente foi falado aqui. Tem gente que não ouve rádio. Não que isso é ruim, a gente não depende dessas coisas para viver. Tem coisas que também não são necessariamente, a gente não é obrigado a... né? Mas quem faz, como se não fizesse, faz pro Senhor. Quem não faz... E ele também fala no capítulo 9 ali, ele tá falando que, tipo, ele tá mostrando como ele dá o exemplo. Então, que nós também temos que dar o exemplo, né? Tipo, ele se negava a si mesmo, como a Cristo fez. E a gente acha que se negar como Cristo fez é tipo uma aparência, né? Não é só aparência, né, irmão? É negar do que tu gosta, né? Tipo, Cristo gostava só, né? O homem foi perfeito. Mas nós gostamos de coisas que dessa terra, né? Desse mundo, né? Coisas que servem para nada ou para pouca coisa. Então, às vezes ele se negava, ele tinha privações, ele se negava. Entendeu? Assim como Moisés se negou por amor a Cristo, ele se negava de algumas coisas. Então é isso que às vezes nós devemos fazer, nós temos que ser o exemplo. Pô, um exemplo, às vezes é uma piadinha legal, às vezes dá aquela vontade, aquela coceirinha de falar uma besteira. Mas por sermos o exemplo de Cristo, melhor a gente, entendeu? Porque o pecado tá ali, já fomos perdoados. E a gente erra, isso aí é fato. Mas vamos sempre dar o exemplo. Mesmo que a nossa atitude estiver errada, chegar, aquilo não condiz, né, com o que eu sou, não condiz com o meu mestre, com aquele que eu sigo. Então eu errei aquele dia, entende? Como também já foi falado aqui. Então era isso que Paulo estava dizendo pro pessoal daquela época, né, nessas cartas vivas de Deus, né? Um pouco a gente pode conhecer de Paulo, um pouco a gente pode conhecer dos irmãos através desses escritos inspirados, né? Porque aquele que habita no Paulo, habitava no Paulo é maior do que Paulo, aquele que habita nas escrituras é maior do que as escrituras, aquele que habita no David é maior do que o David. E serve de exemplo para o nosso cotidiano. Hoje nós não temos isso aí, mas nós temos outras formas de idolatria. Nós temos outras formas, temos muito fortemente o ateísmo, o evolucionismo, que não deixa de ser uma idolatria, né, irmão? E aí às vezes o cara chega pra você, pô, cara, você não acredita em Cristo? Como é que tu tá lendo Charles Darwin? Tá entendendo? Então você sabe que não tem nada a ver, você pensa querendo, né, ter um conhecimento daquilo e às vezes tirar um pouco daquilo. Uma coisa faz lógica, outra não, vamos dar o exemplo, né? Mas vai ter aquele cara que vai olhar pra você, cristão ou não, e vai dizer, pô, cara, tu é cristão e tá lendo esse livro? Entende? Vai se escandalizar. É o que o Paulo tava falando aqui, entendeu? Beleza, então... então tá, não vou ler mais. Se te escandaliza, não vou ler mais. É mais ou menos isso. Que também é o negar-se a si mesmo. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe no nome de Jesus, o Messias. E nós vamos continuar aí com as cartas vivas, tá? Só lembrando aqui, não deixar de congregar. Porque se você vê algum erro, que não seja doutrinário, claro, mas algum erro onde você congrega, em humanos você sempre vai ver erro, pessoas. Não deixe, mas se tu uma benção, se tu exemplo, entende? Sofra o dano, como a gente já leu, sofre o dano. Eu tenho que sofrer o dano, você tem que sofrer o dano, entende?
que a gente é livre em Cristo. Ah, mas não, já fomos perdoados do que a gente já fez, do que a gente faz e do que a gente vai fazer. Para andarmos em espírito, para andarmos nas coisas que não são desse mundo, mas lá do alto. Entende, meus irmãos? Então não olha para o irmão pela aparência das coisas e julgue. Porque se você, Jesus falou, à medida que você julgar, você vai ser julgado. Entende? Pecador você é, eu sou. Por isso que nós precisamos de Cristo. Nós não chegamos ao Pai por nós mesmos e nós nem chegamos ao Pai. Foi Ele que chegou até nós. Em Cristo Jesus. Amém? E então, como Paulo escreveu aqui também, todas as coisas me são permitidas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Entende? A sua vida não é a sua profissão. Você não é a sua profissão. Tá? Ah, porque aquele cara é mecânico, aquele é artista, aquele é mendigo, aquele é não sei o que. Não. Entende, irmão? Isso é só títulos. Todo mundo é igual, especial, importante, imagem e semelhança de Deus. Quando a gente menospreza alguém, a gente está menosprezando o próprio Deus. Por isso que naquele dia, por isso que está escrito lá que Jesus diz, quando desse de comer e de beber, a mim fizesse. Não só comer e beber espiritual, comer e beber quer dizer de dar um elogio. Oh, mas você tá bonito hoje. Oh, mas você tá bonita hoje. Oh, o que entende? Como é que foi seu dia? Oh, eu quero te dar um abraço. Você alimentou alguém. Você alimentou Deus. E quando você nega um copo d'água, olha só, Jesus falou um copo d'água. Quanto mais negar um aperto de mão, quanto mais negar excluir alguém da conversa, você está negando a Deus, irmão. Entende? Eu sei que hoje em dia a coisa tá... Mas Deus sabe, e Ele falou que esse é o caminho, é esse mesmo, em Cristo Jesus, porque somos mais que vencedores, e já passamos da morte para a vida. Tá bom, meus queridos? Então, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Se algo condena o meu irmão ou escandaliza, eu não vou comer mais carne, porque o meu irmão... Quando o meu irmão estiver aqui em casa, ou quando eu estiver na casa dele, eu não vou comer carne, porque escandaliza ele. Entende? Não vou ler o livro do Charles Darwin na frente dele, porque escandaliza. Não vou ver TV na frente dele, porque escandaliza. Entendeu? Por quê? Porque eu quero aquele irmão em Cristo. Porque o importante não é o se pode, não pode, pode, não pode. Tudo posso naquele que me fortalece. E já passamos da morte para a vida. Por quê? Porque não andamos mais nessa terra, no pode ou não pode. Andamos nas coisas lá do alto. Em Cristo Jesus. Onde não há sombra nem variação. Deus abençoe, meus irmãos, no nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz de Cristo.